Temos aqui agora a questão 6 da prova de linguagens e códigos, caderno rosa. Nessa questão temos uma notícia acerca de uma decisão, um projeto de lei que está sendo votado na Câmara Municipal de Belo Horizonte com relação à disponibilização gratuita de vacina para cães contra a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário e é transmitida por um mosquito do gênero Flebotomínio, né, chamado comumente de mosquito palha. E aí a gente tem no início dessa notícia uma afirmação de que a doença é grave e que ela está causando preocupação. Logo, o objetivo dessa notícia, além de assumir o papel informativo, é conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública que é a leishmaniose. Nessa sétima questão, temos um manual elaborado com a finalidade de orientar os responsáveis acerca do tempo de exposição de tela das crianças atualmente, né? Essas crianças elas são os nativos digitais. E aí, até os 2 anos, o manual recomenda que a criança não seja exposta à tela. Dos 2 aos 5 anos, que o tempo máximo seja de 1 hora por dia para evitar um cansaço, para evitar prejuízos ao desenvolvimento dessa criança. E até os 10 anos, a criança ela deve ter sempre a supervisão de um adulto, de um responsável, para acessar esses equipamentos. Logo, o manual ele não tem por função obrigar nem estabelecer regras, mas sim ele busca propor ações específicas para cada etapa da infância. Logo, o gabarito é a letra A. Na questão 8, temos um trecho extraído do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse trecho, temos aqui um encadeamento de informações, de fatos e de objetos. Machado de Assis, nesse livro, ele tende a tratar o homem mais social. Lembrando que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que marcou o início do realismo no Brasil. Então, o homem nesse livro é tratado como um ser social, vivendo em sociedade. Logo, o que caracteriza esse trecho e traz a ele similaridade com o inventário é o fato de, nesse recorte, termos encadeamento de informações. Os objetos, as informações, elas são enumeradas, assim como acontece num inventário, no qual é um documento que tem por função apresentar os bens de uma pessoa falecida a partir do testamento. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Na questão 9, temos um texto que faz uma reflexão acerca da democratização da tecnologia do acesso à internet. Esse texto, ele, além de estar analisando os hábitos das pessoas que utilizam a internet, ele também faz uma crítica, pois ele não percebe, o autor não percebe que esse acesso é democrático. Isso fica bem claro no último período do parágrafo, quando ele fala: isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Ou seja, ele está restringindo esse acesso à internet, está mostrando que quem mais acessa as tecnologias são esses grupos aqui. Logo, ele está questionando a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Por isso, o gabarito é a letra B. Na questão 10, temos 2 textos que se complementam e que falam acerca da língua. O primeiro, temos falando que a língua ela decorre
das expressões da sociedade e do tempo, como se a língua fosse filha do seu tempo. O léxico, ele representa aquilo que a sociedade vivencia. Já no texto 2, a gente tem uma crítica falando de expressões coloquiais que hoje em dia já caíram em desuso, não devem ser mais utilizadas, dado o teor racista presente nessas palavras, nessas expressões. Logo, o texto 2 ele está exemplificando o que se afirma no texto 1, porque ele defende a ideia de que as escolhas lexicais consistem num processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. O Brasil ele tem muitos termos racistas em decorrência do seu passado escravocrata. Por isso o gabarito é a letra D. Na questão 11, a gente tem um cartaz, um anúncio publicitário, e o que chama a atenção é esse: quanto custou? E logo abaixo a gente tem: proposta obrigar o órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Isso é uma consulta pública, uma estratégia de chamar a atenção do autor. Logo, a função social que essa publicação possui, ela tem o objetivo de divulgar o processo sobre a transparência da administração pública. Porque se no próprio anúncio haverá o preço, o valor que foi gasto com aquela peça publicitária, isso amplia a transparência do governo. Na questão 12, temos aqui um trecho de um conto regionalista, pegando mais aquela vertente dos contos, né, das histórias e prosas do período regionalista, envolvendo o homem sertanejo, que geralmente é um homem mais sofrido, que tem uma certa virilidade, que tem uma presença constante da masculinidade. E nesse trecho a gente percebe que aqui há um momento em que a pessoa que conversa com o narrador, ela tem uma emoção. Isso se dá aqui quando ele fala da morte do companheiro dele, né? A pessoa que ele sempre convivia ali, de um amigo. Logo a gente percebe que há uma afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, certo? Por isso o gabarito dessa questão é a letra D. Na questão 13, temos aqui um texto que fala acerca do carnaval. E nesse texto, o eu lírico, ele apresenta uma visão, ao mesmo tempo que atraída, gosta daquele movimento, daquele evento, de tudo que acontece no carnaval. Ele também, em alguns momentos, apresenta como aqui, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Ele apresenta, então, um asco, um certo nojo daquela situação. Por isso, por essa ambiguidade presente no texto, o gabarito dessa questão é a letra B, pois o personagem ele está apresentando atitudes que ele se sente atraído e atitudes que ele também sente asco. Na questão 14, temos um pequeno trecho aqui de um conto, e nesse conto falado sobre uma crítica social que fala muito sobre a vida na periferia. Então, ao ser chamada à delegacia, a mãe do filho de 9 anos aqui falado, ela recebe do tenente algumas orientações. Entretanto, por ela ser uma pessoa leiga e uma pessoa comum da sociedade, ela refuta a informação dada pelo tenente, o depoimento que ele falou e as orientações, com a seguinte frase: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Por quê? Porque essa é a experiência que ela tem. E, em comparação com aquilo que o tenente falou, ela discorda, ela não concorda com aquilo que ele falou. Por isso, ela responde a ele com uma certa ironia.
Logo, o gabarito é a letra D, resposta irônica ante o discurso da autoridade. Na questão 15, temos aqui um trecho, também de Machado de Assis, no livro Morro do Castelo. E aí, nesse caso, nesse conto, a gente tem ciganas, né, que realizam a previsão, visões, enfim. E aí, era muito comum nessa época da sociedade as mulheres ricas da alta sociedade brasileira irem até essas videntes para terem orientações e noções do futuro. E aí o que é mais interessante nesse trecho, que é o que a questão quer saber, né, a ironia presente, é que ao passo que as personagens buscam ter uma certa sutileza e disfarçar o intuito delas ali, elas também possuem astúcias, formas de interagir que estabeleçam a comunicação de forma adequada. Logo, a resposta dessa questão é o item D. A ironia, nesse caso, consiste no misto de singeleza e de astúcia nos gestos das personagens. Na questão 16, temos aqui a presença de um romance naturalista, tá? Lembrando que o romance naturalista, assim como o romance realista, são do fim do século XIX, né? 1881 ali, início da década de 80 do século XIX. E o naturalismo, ele tem como objeto de estudo o homem em seu estado de natureza. Então, nas obras naturalistas, é bastante comum evidenciar falas, termos que tratem o homem como um animal, com características animalescas, assim como acontece aqui nesse texto também. Cada um tem a sua função. Logo, a visão que o autor apresenta com essas personagens é uma visão que leva em consideração o aspecto científico, leva o homem como um ser biológico, como um fenômeno biológico, destinado a determinada função. Por isso, o gabarito é o item C. Na questão 17, temos aqui um trecho da obra A Bagaceira, que faz parte da literatura do romance de 30, que é a segunda geração do modernismo no Brasil, que vai ali de 1930 a 1945. E essa geração é marcada pela característica regionalista, por falar das experiências vividas pelo homem sertanejo. Nesse trecho, temos aqui um retrato da vida, da migração desses homens sertanejos pelo sertão. Logo, os recursos composicionais que inserem essa obra da literatura brasileira estão se manifestando nesse trecho ao fazer um desenho cru da realidade dramática dos retirantes. As pessoas estão saindo da seca e estão buscando melhores condições de vida. Por isso, o gabarito é o item A. Na questão 18, a gente tem um texto de um período que ainda havia no Brasil a escravidão, que ainda estava vigente o período escravocrata, e a gente já começa a ter uma literatura um pouco mais crítica e abolicionista. Nesse contexto, a personagem dentro dessa produção, ela critica a hipocrisia que existe na sociedade ao passo que busca valorizar a religião e tem como objeto de adoração, como personalidade de adoração, um ser superior que ama a todos e que morreu na função de salvar toda a humanidade, eles escravizam
pessoas. Logo, a personagem aponta a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Por isso, o gabarito é o item B. A questão 19 traz dois textos e o objetivo dessa questão, o enunciado, ele pede para apresentar qual a relação que os dois textos têm em comum, o que une, o que aproxima as informações presentes nos dois textos. O primeiro fala sobre um projeto chamado Mural Eletrônico, que tem por função tornar a informação disponível para todos. E o segundo fala sobre o projeto Surdo News, que também tem a função, tem o objetivo de fornecer informações científicas para as pessoas surdas. Logo, o que une os dois textos, o que aproxima, apesar de serem projetos diferentes, mas é o objetivo da disseminação do conhecimento que os dois projetos apresentam. Por isso, o gabarito é a letra E. Na questão 20, temos a presença de um trecho também que descreve inicialmente bem a personagem. E o enunciado, ele dá atenção a um fato da descrição dos olhos da personagem Maria Santa. E ele quer saber o que é que o narrador quer fazer, qual é a intenção dele ao fazer essa descrição. Se a gente for olhar aqui no texto, a gente verifica que mais seu olhar verde, confundível e impressionante iluminava com sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares que pareciam queimadas por ela. Então a gente está percebendo que a personagem Maria Santa, ela tinha uma pele escura e que o olhar dela tinha essa função, que ele utiliza essa metáfora de iluminar essa região do olho que era mais escurecida. Logo, o objetivo dele ao apresentar essa característica é caracterizar a personagem como mestiça. Por isso, o gabarito é o item A. Na questão 21, temos aqui um trecho de um texto que também traz uma crítica muito forte, contando a história de Wanda, que é uma empregada que trabalha na casa do autor, e ele começa a falar as vivências que ela teve, na sua vida. E aí o autor aqui da questão, ele pede, pela ótica do narrador, a trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente da. Esse efeito expressivo a gente pode perceber aqui nesse terceiro parágrafo, tá? Finalzinho do texto já, quando ele fala que a empregada, muitas vezes, contava as histórias de gata borralheira que tinha vivenciado. Quando ele utiliza o termo gata borralheira, isso está fazendo uma citação, uma referência ao clássico Cinderela, no qual a princesa lá do conto é chamada de gata borralheira. Então ele compara a empregada, a situação vivenciada pela empregada, com a situação vivenciada pela Cinderela. Logo, o gabarito dessa questão é o item A. Citação a referências literárias tradicionais, com destaque para a gata borralheira.